Crianças! Espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham passado o final de semana muito divertido, muito legal, mesmo em casa, com a família, se protegendo. Nesse momento é essencial que a gente esteja nos protegendo e protegendo a quem a gente ama, tá certo? Então, estamos iniciando uma nova semana e vocês são muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a aula de hoje de Geografia. Segunda-feira, dia 22 de 3 de 2021, nós vamos estudar Geografia e o tema da nossa aula de hoje é a orientação espacial. Então, pega o teu livro de Geografia, deixa aí pertinho de você, o seu material que você vai usar para o estudo de hoje, tá certo? Abra o seu livro de Geografia nas páginas 26, 27 e 28 para acompanhar a aula. Orientação espacial é a capacidade de saber em que direção ir ao se deslocar de um lugar para o outro. Como, por exemplo, quando queremos ir para algum lugar, devemos tomar uma direção, certo? Que pode ser compreendida como uma linha imaginária de um ponto de partida a um ponto de chegada. Mas além da direção, é necessário que o trajeto tenha um sentido, ou seja, uma orientação definida, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de frente para trás, do leste para o oeste. E há diversas formas de orientação espacial. Uma delas é a orientação espacial feita pelo Sol, super conhecida, muito fácil de fazer e que nós vamos fazer agora. Onde você está? Fica aí de pé. Já ficou de pé? Agora estende o teu braço direito para o lado onde o Sol nasce. Nesse lado onde o Sol nasce, que é o seu braço direito, nós vamos chamar de nascente ou leste, certo? Quando nós encontramos com o nosso braço direito o leste, nós vamos entender os demais pontos. Vamos lá. Leste, oeste é o teu braço esquerdo. Então, na nossa frente, nós temos o norte e por trás o sul. Então, leste, oeste, norte e sul. Não foi fácil? Na página 27, 26 do livro, tem uma figura de uma criança fazendo a orientação espacial pelo Sol, como a gente fez, e descobrindo os pontos cardeais. Pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E na página 27 tem uma figura da rosa dos ventos, ou rosa dos rumos. Se vocês observarem a figura, ela é uma estrela, né? E tem norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais, mas entre esses pontos tem outros pontos. Pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que nós vimos. Os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E os pontos subcolaterais, que é a junção dos dois, dos pontos cardeais e pontos colaterais, que está aí no livro, nesse quadrinho verde. Acompanha comigo. O nordeste, que fica entre o norte e o nordeste. O leste, nordeste, que fica entre o leste e o nordeste. O leste, sudeste, que fica entre o leste e o sudoeste. O sul, sudeste, que fica entre o sul e o sudeste. O sul, sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste. O oeste, sudeste, que fica entre o oeste e o sudeste. O oeste, noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E o nordeste, noroeste, noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. Além da orientação pelo Sol e pela rosa dos ventos, existem outros meios de orientação. Abra o livro aí na página 27 e acompanha comigo a leitura. Outros meios de orientação. Orientação pela Lua. Tal como o Sol, a Lua nasce a leste, mas a hora em que nasce, a sua visualização depende da fase em que ela se encontra. A orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação com
uma forma de cruz, tendo uma estrela mais brilhante, que é conhecida como Estrela de Magalhães. Se imaginarmos uma linha dessa estrela até o solo, ela deverá ter 4,5 vezes o tamanho da parte inferior da cruz. Aí tem a imagem, vocês estão vendo aí uma imagem de uma menina, e aí tem do mesmo jeito que a gente fez com o sol, tá vendo? Norte, leste, oeste, norte e sul, só que dessa vez feita com as estrelas. E o Cruzeiro do Sul é essa constelação que vocês veem no livro. Para obter essa orientação, olhe para o céu em uma noite estrelada, localize essa constelação e fique de costa para ela. Então você terá à sua frente o norte, à direita o leste, esquerda, oeste e atrás o sul. Vira aí o livro na página 28. Orientação pela bússola também é outro meio de orientação. A bússola é um instrumento muito usado nas navegações marítimas e nos transportes aéreos. Ela possui um pequeno imã em forma de agulha, que sempre indica o ponto norte, por isso fica fácil identificar os outros pontos, permitindo que a viagem se torne mais segura. Aí tem uma imagem, vocês estão vendo aí no livro, de uma bússola, um homem segurando uma bússola. Orientação pelo mapa e pelas plantas baixas. Os mapas e as plantas baixas são representações de um plano de superfície da Terra ou de parte dela. Eles são importantes fontes de informação sobre os diferentes espaços. Aí você vê um mapa, que o mapa a gente tem ele com mais facilidade, né, para se localizar. E agora uma planta baixa, tá vendo aí uma planta baixa de uma cidade? A cartografia é a ciência responsável pelo estudo e pela preparação, interpretação e organização dos mapas. A cartografia é a ciência que faz esse trabalho, a responsabilidade dos mapas e das plantas baixas. O GPS, você já deve ter ouvido falar no GPS, não é verdade? É um aparelho que consegue identificar com bastante precisão qualquer lugar da Terra. As informações apresentadas pelo GPS são enviadas para o aparelho por meio de satélites que giram ao redor da Terra e, por isso, são bem preciosas e utilizadas, são bem precisas e utilizadas por diversos meios de transporte. Então, esses são os meios de orientação, além do que nós já vimos que era orientação pelo Sol e pela rosa dos ventos. Orientação pela Lua, orientação pelo Cruzeiro do Sul, orientação pela bússola e orientação pelo mapa. Agora, nós iremos responder as atividades, tá certo? Atividade de classe, você vai encontrar nas páginas 29 e 30 do livro de Geografia e a de casa no livro de reforço, na página 41. Então, abre o livro aí na página 29 para fazermos as atividades. O primeiro quesito diz o seguinte: relacione a primeira coluna de acordo com as afirmativas da segunda. Aí temos aí, letra A, bússola, B, Cruzeiro do Sul, C, poente, D, nascente e E, pontos cardeais. Então vamos responder, relacionar as colunas, tá certo? O lugar onde o Sol se põe, nós chamamos de poente, então será a letra C. Constelação que possibilita a orientação durante a noite. Qual é essa constelação? A Cruzeiro do Sul, então será a letra D. Norte, Sul, Leste e Oeste. Eles são o quê? Pontos cardeais, então ele será a letra E. Onde o Sol nasce?
Como é que nós chamamos onde o sol nasce? Letra D, nascente. Instrumento muito usado em navios e aviões. Qual é esse instrumento? Letra A, bússola. Certo? Essa é a resposta do primeiro quesito. O segundo diz o seguinte: leia o texto abaixo e siga corretamente o que se pede. Convide o familiar para realizar a atividade com você. Depois, comente nas linhas abaixo como foi a sua experiência. Vamos ler o texto. Em noite de lua cheia, abra os braços estendendo o braço direito para onde nasce a lua, ou seja, o leste. Enquanto isso, o braço esquerdo aponta para o oeste. A sua frente voltada fica para o norte e as suas costas para o sul. Então, faça essa experiência e responda nessas linhas abaixo, tá? É muito parecida com a experiência que a gente fez da orientação pelo sol. O terceiro, observe cada imagem e indique a forma utilizada para determinar a direção dos pontos cardeais. Então, a gente tem uma figura de uma menininha aí segurando um instrumento. Que instrumento é esse? Orientação pela bússola. Orientação pela bússola, certo? Aí tem um outro aí, que ela tá apontando, né, para o sol. Então, orientação pelo sol. Orientação pelo sol, certo? O último que ela tá segurando aí é o mapa, então é orientação pelo mapa, ok? Então, a resposta do terceiro fica orientação pela bússola, orientação pelo sol e orientação pelo mapa. Agora nós vamos responder na página 30 o quarto quesito. Diz o seguinte: em relação à sua casa, escreva o que está em cada uma das posições a seguir. Aí tem letra A, ao norte, letra B, ao leste, letra C, ao oeste e letra D, ao sul. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a orientação pelo sol, como a gente já fez no início da aula. Você vai abrir os seus braços e identificar onde está cada posição. Aí você vai dizer o que é que tem nessa posição aqui com a orientação da sua casa. Por exemplo, aqui da minha casa, se eu estender os meus braços para o norte, eu vou ter um conjunto de prédios, um residencial. Se eu estender para o leste, eu tenho uma praça. Para o oeste, eu tenho uma padaria. Para o sul, eu tenho outra praça. Então, você vai fazer isso aí na sua casa, tá certo? Pede a ajuda do papai ou da mamãe se você não conseguir fazer sozinho. O quinto, leia as frases a seguir e responda com sim ou não. Letra A, podemos utilizar apenas o sol, a bússola ou o GPS para nos orientar? Não. Tá aqui, ó. A resposta é não. Você vai marcar aí um xizinho no não. Letra B. O Sol é o centro do sistema solar? Sim. Você vai marcar a letra B, um xizinho no sim. Letra C. O Cruzeiro do Sul é um meio de orientação? Sim. Você vai marcar a letra C, o sim, certo? O sexto quesito tem a Rosa dos Ventos. Eu tentei fazer aqui uma Rosa dos Ventos para ajudar vocês aí em casa. Então, na nossa Rosa dos Ventos, nós temos o norte, o sul, leste e oeste. E você vai colocar os pontos colaterais e subcolaterais. Então, no norte, você vai colocar o NO,
Tá vendo? N-O-N-O, N-N-O. Aqui, N-N-E, N-E, E-N-E. Aqui no leste, você vai colocar o S-E, E-S-E, S-S-E. Aqui, S-O, S-S-O, O-S-O, certo? Então, tá aqui a resposta do sexto. Se você sentir dificuldade lá no início da página, voltando, nós temos uma Rosa dos Ventos na página 27, certo? Do livro, que você também pode se orientar por ali. O sétimo, ajude a menina a encontrar o caminho que leva até a cesta de frutas. Siga as orientações e pinte os quadrados do trajeto que ela deve fazer. Então, eu fiz aqui um desenho não muito bonito de uma menina. Aqui está a cesta de frutas, o oeste, que está indicado aí no livro, certo? Você vai pintar os quadradinhos dessa forma. No primeiro, você vai pintar 9 quadrados no sentido leste, certo? Depois, você vai pintar 5 quadradinhos no sentido sul. No terceiro, você vai pintar 4 quadradinhos no sentido leste. No quinto, você vai pintar 6 quadradinhos no sentido oeste e 3 quadradinhos no sentido nordeste, que é justamente onde vai chegar na cesta. Então, é mais ou menos dessa forma, você tem os quadradinhos e você vai pintar para chegar até a cesta, certo? Nós concluímos as nossas atividades de classe. Lembrando que você tem para casa o livro de reforço na página 41, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido, que tenham entendido sobre a orientação espacial. Então, vamos nos ver na próxima aula. Beijo no coração de vocês e até a próxima!